O Brasileirão tá rolando e hoje vou trazer as torcidas que mais lotam, as maiores ocupações dos estádios. Vou te mostrar isso agora. Fala amantes das torcidas, hoje eu vou contar aqui as maiores médias de ocupação de público do Brasileirão. Nós temos grandes torcidas e agora eu vou trazer esse número. O levantamento foi feito pelo pessoal daqui, site lá de Minas Gerais e por sinal um excelente trabalho. A gente vai considerar até a rodada 25. Antes de começar a nossa lista, deixa eu explicar o que é ocupação. Eu sei que vai aparecer pessoas para dizer que a lista está errada, mas boa parte não entende o que é ocupação. Vamos lá. A ocupação é a quantidade em termos percentuais da lotação de cada estádio. Para exemplificar, o estádio do Atlético Goianiense cabe 10.000 torcedores. É só um número redondo para ficar fácil de entender. Então, se temos 10.000 torcedores no estádio, teremos a ocupação máxima, 100% de ocupação, e a torcida do Goianiense ficaria no primeiro lugar. Já se a torcida do Bahia coloca os mesmos 10.000 torcedores na Fonte Nova, que cabe 50.000, então teremos 20% de ocupação, que seria 10.000 dividido por 50.000. Se o Bahia colocar 25.000 de média, ainda assim ficaria com uma ocupação inferior ao Atlético Goianiense, Bahia com 50% de ocupação e o Goianiense com 100%. A ocupação serve para medir o clima que o estádio fica, se está lotado, se vai ter pressão, e não tem nada a ver com o tamanho da torcida propriamente dito, já que o tamanho do estádio vai falar muito sobre isso, mas sem mais delongas vamos começar a nossa lista. Na 20ª colocação temos a torcida do Cuiabá, que tem ocupação de 15,06%. O clube joga em um estádio grande, a Arena Pantanal, que tem mais de 40.000 de capacidade, e isso implica demais na sua baixa ocupação. 15% de 40.000, se a gente trabalhar com um número aproximado, vai dar uma média de cerca de 6.000 torcedores por jogo. Média baixa. Além do tamanho do estádio, esse número pode ser reflexo de diversos fatores, incluindo o desempenho do time ou a capacidade de mobilizar sua torcida local. A média do Cuiabá hoje é de pouco mais de 5.000 torcedores. Na 19ª colocação temos o Red Bull Bragantino, com 31,69% de ocupação média nos estádios. Uma ocupação 2 vezes maior a do Cuiabá, mas como o estádio na Bisão é muito menor que a Arena Pantanal, acaba por se nivelar em quesito comparecimento nos estádios. A cidade de Bragança Paulista até tem abraçado o time, mas não como deveria, e com isso o Bragantino acaba ficando nas últimas colocações em termos de ocupação e não consegue transformar o seu estádio, a sua casa, em um caldeirão. A média do clube é um pouco inferior à do Cuiabá, isso hoje se tratando de públicos absolutos. Antes da posição 18 eu vou deixar a minha indicação, e hoje que é o Super Video Game, para você jogar os melhores jogos da história dos emuladores. Muito bom, eu me divirto muito e tô deixando o link no comentário fixado e na descrição. Menos de R$ 100 e você vai se divertir pra caramba. Agora, indo até a posição de número 18, temos o Juventude com uma ocupação em seu estádio de 34,22% em cada partida. O Alfredo Jaconi não é um estádio tão grande, na casa ali de 20.000 torcedores de média, e essa ocupação também é bem baixa para o clube, que vem até fazendo um campeonato de forma satisfatória, sem correr risco de rebaixamento. A média do Juventude hoje é de mais de 8.000 torcedores, mas o clube chegou a mandar jogos em Brasília e isso acaba por bagunçar uma possível conta simples sobre média e capacidade do estádio. Fechando a nossa zona de rebaixamento em termos de ocupação, temos a torcida de Fluminense com média de 45,61% de ocupação nos seus jogos. Pesa contra o clube o fato dele jogar no maior estádio do campeonato, então,
sua ocupação vai ser bem inferior em relação a equipes que jogam em estádios menores como os rivais Vasco e Botafogo. O time vem mal no Brasileiro, mas segue vivo na Libertadores. Para se ter uma ideia da relação tamanho do estádio com o público, vamos pegar o Fluminense. O clube tem média hoje na casa de 30 mil torcedores, mas como o Maracanã cabe quase 80, então sua ocupação fica bem abaixo em relação a torcidas que têm médias bem inferiores como o Juventude, mas jogam em estádios bem menores. Na 16ª colocação temos o Fortaleza com ocupação de 47,94% em seus jogos no Castelão. Outro estádio gigante, outra torcida que tem até uma boa média, próxima dos 30 mil, mas joga em um estádio bem maior que a média e isso puxa a ocupação dos jogos do tricolor para baixo. O clube está no grupo de clubes que, se o campeonato acabasse hoje, ganharia a vaga na Libertadores, mas para mim, pelo potencial que tem, é uma das torcidas que vem decepcionando em termos de média e de ocupação. A torcida do Fortaleza já foi bem mais presente e bem mais fiel até em momentos mais difíceis do que o momento que o clube vive hoje, que por sinal é espetacular. Na 15ª colocação temos a torcida do Botafogo com ocupação de 50,67% por jogo. Outra torcida que decepciona demais em termos de presença nos estádios. O clube é o principal favorito para ser campeão e mesmo assim sua média de público é na casa de 20 mil torcedores e sua ocupação é de apenas metade do estádio Newton Santos por partida. Ocupação muito aquém da capacidade da torcida do Glorioso. Não sei se ainda estão sentindo a pipocada no ano passado e estão com receio, mas deveriam estar indo em maior número aos jogos. Na 14ª colocação temos a torcida do Grêmio com 55,32% de ocupação, Grêmio que jogou alguns jogos fora do seu estádio. Jogou em Caxias, em Coritiba e nesses jogos teve praticamente ocupação máxima ou próxima do máximo mesmo fora de Porto Alegre. Ajudou demais ao clube a ficar bem nessa lista. Na 13ª colocação temos a torcida do Vitória com 61,79% do estádio Barradão ocupado em seus jogos. O clube tem uma média superior aos 20 mil torcedores e para um estádio que cabe pouco mais de 30 mil é até uma boa ocupação. O estádio acaba jogando junto e a torcida empurra o clube para o triunfo, para a gente não fazer um trocadilho. Mesmo com a campanha ruim no campeonato, a torcida rubro-negra vem comparecendo em bom número. Na 12ª colocação temos a torcida do Internacional com 61,84% de ocupação nos estádios. Foi outra equipe que teve que sair da sua cidade em algumas partidas do campeonato em virtude do problema que o Rio Grande do Sul passou e mesmo assim conseguiu manter uma boa ocupação média nos estádios. Quando sai de Porto Alegre também teve excelentes ocupações e isso ajudou o clube a passar de 61% de ocupação. Se a gente for falar da média absoluta de público hoje do Internacional, ela fica na casa de 25 mil torcedores por partida. Uma boa média considerando tudo que o clube passou nessa edição do Campeonato Brasileiro, principalmente por não jogar no estádio Beira-Rio em algumas partidas dessa competição. Na 11ª colocação temos a torcida do Cruzeiro com 62,20% de ocupação nos jogos do clube como mandante. O clube joga em um dos maiores estádios do campeonato, tem até uma boa média de público. O clube hoje tem uma média superior a 30 mil torcedores, mas pelo tamanho do Mineirão acaba não ficando bem ranqueado nessa nossa lista. Agora vamos entrar no nosso top 10. Mas antes já deixa o like e se não for inscrito já se inscreve também aqui no canal.
Na 10ª colocação temos a torcida do Atlético Goianiense com 63,53% de ocupação. Clube que joga no menor estádio do Brasileirão e isso acaba por colocar o time na primeira metade da tabela em termos de ocupação. Precisa de poucos torcedores para lotar o estádio Antônio Ascioli e mesmo com o time não fazendo uma boa campanha o estádio está quase sempre com uma excelente ocupação. O Atlético tem uma das menores médias de público do campeonato, cerca de 8.000 torcedores e só fica na frente de Cuiabá e Bragantino, mas pelo tamanho do seu estádio entra no nosso top 10 em termos de ocupação. Na 9ª colocação temos o Vasco com 66,14% de ocupação nos seus jogos. O Vasco da Gama tem uma das maiores torcidas do Brasil, mas devido ao seu estádio não ser tão grande sempre aparece na segunda metade da tabela de médias de público. O clube tem na faixa de 18.000 torcedores de média e seu estádio cabe pouco mais de 20.000. Jogou alguns clássicos no Maracanã e isso também influenciou na sua média. A torcida do Vasco sempre reclama das nossas listas aqui achando que deveria aparecer em uma posição melhor, mas vascaíno. Isso depende de você ir aos estádios. A torcida do Vasco é gigante e vai lotar São Januário até o fim do campeonato. Na 8ª colocação temos a torcida do São Paulo com 66,33% de ocupação. O clube tem a segunda maior média absoluta do campeonato com mais de 40.000 torcedores, mas como o Morumbi é muito grande ele acaba caindo no quesito ocupação. O estádio também tem uma arquitetura raiz, antiga e deixa a principal parte da torcida longe do gramado não fazendo tanta pressão aos adversários quando jogam no estádio do Tricolor. Na 7ª colocação temos a torcida do Atlético Paranaense com 67,61% de ocupação nos jogos da Arena da Baixada. Clube que vem mal no Brasileiro, mas sua torcida vem muito bem transformando a arena em um caldeirão para os adversários que vão jogar em Curitiba. O clube tem uma das maiores torcidas do sul do país e também tem uma das mais vibrantes, que por sinal, a torcida atleticana é conhecido por incentivar demais a sua equipe. Na 6ª colocação temos a torcida do Flamengo com 67,80% de ocupação. A maior torcida do Brasil, a maior torcida também de termos absolutos em comparecimento nos estádios nesse campeonato, mas como joga no maior do Brasil acaba ficando de fora do nosso top 5 das maiores ocupações. Torcida também que é muito cobrado por não cantar muito nos jogos, cobrada principalmente pelos seus adversários que chegam até a chamar os jogos rubro-negros de teatro. O clube aparece na 6ª colocação em termos de ocupação nos seus jogos no Maracanã. O clube vem brigando pelo título, mas sem dúvidas, o tamanho do estádio é o principal responsável por colocar a torcida do Flamengo fora do top 5 ocupações nos estádios nesse Brasileirão. Agora, vamos entrar no nosso top 5 e se não for inscrito já se inscreve e também não esquece de deixar o like e de compartilhar o vídeo para o seu amigo ver quais as torcidas vão mais aos estádios. Na 5ª colocação temos a torcida do Criciúma, com 72,20% de ocupação média. O clube tem uma média de mais de 13.000 torcedores, mas é de uma cidade não muito grande em relação às outras cidades do campeonato e também o seu estádio tem uma capacidade de público até boa, mas nem se compara aos estádios dos grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo. Com isso, o Criciúma aparece no nosso top 5 abrindo a lista das maiores ocupações nos jogos do Brasileirão. Na 4ª posição temos a torcida do Palmeiras com 73,82% de ocupação. O clube praticamente esgota todos os ingressos disponíveis em seus jogos no seu estádio, mas como jogou algumas partidas longe de casa principalmente por conta de shows, o clube acabou caindo um pouco nesse quesito de ocupação,
mas mesmo assim ficou na quarta colocação. Na terceira colocação temos a torcida do Clube Atlético Mineiro com 74,05% de ocupação nos seus jogos. O clube inaugurou não há muito tempo a sua nova arena e essa mudança de casa levou o torcedor a sempre comparecer em grande número aos jogos do clube, sempre lotando a Arena MRV, que é o estádio próprio do Alvinegro Mineiro. Torcida dando show nas arquibancadas, o time nem tanto, mas mesmo assim a torcida do Galo aparece bem demais já na terceira colocação na nossa lista. Para trazer a nossa segunda colocação vamos até o Nordeste, falar da torcida do Sport Clube Bahia que tá dando show nas arquibancadas com média de 77,17% de ocupação em seus jogos na Fonte Nova. A torcida do Esquadrão vem abraçando o time e vem sempre lotando a Fonte Nova nesse Brasileirão e aparece na segunda colocação na nossa lista. E agora para encerrar vamos trazer a maior torcida em termos de ocupação no Brasileirão 2024. E o grande vencedor é o Corinthians com 88,16% de ocupação. A Fiel mesmo com a situação ruim do time vem lotando todos os jogos do clube com próximo de 90% de ocupação. A torcida do Corinthians é conhecida por sua paixão e essa característica se mantém forte mesmo em momentos difíceis. No Brasileirão de 2024, apesar do time não estar em sua melhor fase enfrentando dificuldades na tabela, a Fiel continua lotando a Neoquímica Arena em praticamente todos os jogos. Esse apoio reflete a relação entre o clube e seus torcedores, que seguem acompanhando e incentivando o time de perto, independentemente dos resultados em campo. O comprometimento da torcida tem sido uma força motivadora para o time, que ainda luta por uma reação na competição. Esse foi mais um vídeo com média de público, dessa vez por ocupação dos estádios. O campeonato tá rolando, esses números ainda podem alterar um pouco e no fim a gente traz a atualização final. Se gostou deixa o like e já comenta também se sua torcida vem lotando os jogos. Se não for inscrito já se inscreve e antes de ir eu vou estar deixando no card de fim de vídeo e na descrição o nosso vídeo que traz as médias de público do Brasileirão. Já clica no card que tá passando agora e assiste. Um abraço e até o próximo vídeo.